Olá, estamos iniciando essa transmissão. Vamos ajustando aqui a nossa tela enquanto todos vão chegando. Queremos saudar todos os que estão no Instagram neste momento. É uma alegria receber cada um. Estamos ao vivo, aguardando a chegada de todos e de todas. Deus nos abençoe. Vamos aguardando os nossos queridos. Mais um pouquinho. Já temos 2 pessoas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos numa transmissão ao vivo, ajustando ainda aqui enquanto todos vão chegando. É uma alegria acolher a todos. Em nome da comunidade espírita de Jequié, na Bahia, e com tanta alegria e carinho, nos concedeu a oportunidade de fazermos algumas reflexões. Então, quem está chegando da direção, quem está chegando mobilizado, com certeza pela espiritualidade amiga e superior, para ouvir a reflexão desse instante, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Recebam o nosso abraço caloroso de Montes Claros, essa cidade que é a princesa do norte de Minas. E vamos então trabalharmos juntos o tema que nos foi proposto. Esperamos que o som esteja ótimo. Vão confirmando aí para nós. Estão nos acompanhando bem? Vanusa, pode sinalizar se o som está bom, se está chegando bem a imagem, porque aqui para nós está tudo ok. Aguardando mais um pouquinho para começarmos. Que bom! Todos que já chegaram, achamos que já é um tempo suficiente e queremos primeiramente desejar uma noite de muita paz, de muita alegria, para mais um instante de reflexão em que Minas Gerais abraça a Bahia e a Bahia abraça Minas Gerais, e nós vamos nos aconchegando uns aos outros, nos abraçando virtualmente, buscando esses momentos de reflexões e o momento mais elevado que podemos conceder a nós mesmos é um momento de vibração superior, muito conhecido como prece ou oração. Então, se você quiser, pode fechar os olhos para que haja uma maior concentração, para que os nossos estudos deste momento, as nossas reflexões sejam mais proveitosas, para que nós entremos mais no clima espiritual, preparado virtualmente para que estejamos juntos. Então vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, pelas ondas maravilhosas da virtualidade que nos aproxima, mesmo estando em outros lugares. O que nos aproxima é a alegria do Consolador prometido. Então, sobre as bênçãos de Deus,
e o aconchego de Jesus, vamos iniciar no ambiente de paz e o coração cheio de paz também. Nosso tema, a fé que transporta montanhas. O título já dá quase algo que para nossa maior parte da população é impossível. Como assim eu vou transpor montanhas? Mas nós vamos navegar devagar pela estrada ou pelas ondas da fé. E o primeiro impulso que a gente sempre tem é de trazer uma definição para nos ajudar a construir um raciocínio mais fácil. Então, fé, ela tem origem no grego pistia, que quer dizer acreditar. E também tem origem no latim, que é muito mais próximo da palavra, que é fides, que remete a uma atitude de fidelidade. Provavelmente, você já viu muito em mensagens de caminhões e até mesmo em carros, e até mesmo em muitos posts nas redes sociais, a máxima que está na Bíblia: Deus é fiel. Não é mesmo? O difícil somos nós sermos fiéis a Ele, porque a fidelidade dele com relação a nós é imutável, permanente, imparcial. Nós vamos evoluindo e vamos nos aproximando nessa fidelidade pouco a pouco, para ser bem natural, para ser bem real, é construída. Então, a fé, antes de falar que transporta montanhas, seria interessante nós falarmos que é um sentimento inato de crença em algo ou em alguém. Por isso que é muito comum nós vermos pessoas que depositam toda a fé de que a sua sorte vai mudar em amuletos, em uma série de situações, dependendo da fé que ela tiver e das crenças que ela também tiver, as coisas vão acontecer e ela vai acreditar a esses talismãs, a esses amuletos. Mas é a crença de cada um. A fé, ela também vai ser construída de forma concreta ao longo do tempo. Seria só a nossa relação com o sagrado? Não. Tem outro tipo de fé que vai ser muito bem identificado por Allan Kardec no capítulo 19, que tem esse título, A Fé que Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele vai dizer que existem dois tipos de fé: a fé divina e a fé humana. Já pensou? Pensa aí comigo. Se o lavrador não tivesse fé na semente, ele nem a jogaria no solo. Já pensou se o estudante não tivesse fé que fosse passar no concurso para o qual está estudando? Ele nem iniciaria o processo. Já pensou se o cientista atual não tivesse ali aquela certeza, aquela confiança de que iria trazer para a humanidade a vacina contra o Covid-19 que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia? Ele não teria nem iniciado. Essa é a tal fé humana.
a mesma que nós trazemos com a simplicidade das nossas vivências diárias, que o sertanejo tem, que mesmo diante da seca mais terrível, ele tem a fé de que vai chover. Então, a fé humana é algo tão inato em nós que nós falamos sem perceber dela o tempo todo. Ah, amanhã eu vou fazer isso. Eu só vou conseguir fazer esse tipo de planejamento se eu exercitar fé. Porque se eu não pensar nem que vai haver amanhã, vai ficar muito difícil eu sair do lugar e da inércia. E aí nós vamos percebendo que a fé ela tem a ver com o despertamento da nossa capacidade, da nossa potencialidade, melhor dizendo, chamada vontade. É ela que vai impulsionar a vontade, porque nós vamos ter a confiança de que algo pode acontecer a partir de ações que vamos ter ou de coisas que nós vamos entender que são importantes nesse processo. Há, sim, muitos contos, muitas falas, e uma das mais conhecidas histórias é de um senhor que tinha uma fé muito fervorosa em Deus e que tinha acontecido uma chuva terrível, torrencial, que alagou tudo, e ele ficou em cima do telhado da casa, aguardando o socorro de Deus, que não iria faltar a ele naquele instante. E aí veio um bote com um moço e ofertou para ele: moço, vamos, eu vim te buscar. E ele falou: não, eu estou aqui esperando que Deus me salve dessa chuva terrível, né? Agora eu estou sem casa, estou aqui no telhado. E o bote foi embora. Daqui a pouco veio uma lancha com mais 2 moços, se aproximou dele e falou assim: moço, nós viemos te buscar para um lugar mais seguro. Não, eu estou aqui esperando que Deus me socorra. E assim a lancha vai embora. E conta-se que veio até um helicóptero com escada de cima, e o moço do helicóptero desceu para ajudá-la a subir, e ele dispensou o helicóptero também, porque estava com a fé fervorosa de que Deus iria salvá-lo. Nessa simples história, nós percebemos que Deus age através dos seus próprios filhos, dos próprios homens, para uns ajudarem os outros. E esse moço, ainda tão limitado na compreensão de Deus, não se apercebeu de que o Pai de infinito amor e bondade estava atendendo às suas preces, e ele deixando as oportunidades passarem. Bem, mostra-se a fé no cristal fraturado que se recompõe. Revela-se na árvore podada. E aqui a gente vai trazer o exemplo do sândalo. Você já viu uma árvore de sândalo? Provavelmente conhece o perfume inesquecível de sândalo. E todos que conhecem a anatomia, vamos dizer assim, dessa árvore, ela tem uma característica curiosa. Uma madeira extremamente resistente, folhas frondosas, né? Ela sempre vai ser uma árvore grande, tronco avantajado. Fato é que quando corta um sândalo, mesmo depois de dias, a madeira cortada fica exalando perfume. E aquele que ficou vai se renovar. Como toda árvore, quando ainda se tem raiz,
como se a natureza nos desse um recado. A raiz é a fortaleza da fé. E a vida segue o seu curso e a árvore volta a novamente crescer e cumprir o seu papel. Bem, os grandes dicionários ainda vão definir fé como um conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto. A fé em algo, no sagrado, de um modo geral. E acrescentam ainda convicção e crença firme e incondicional, alheia a argumentos da razão. Aqui nós trouxemos o que o mundo pensa de fé e agora vamos apresentar o que a doutrina maravilhosa do Consolador prometido por Jesus nos traz. E aí nós vamos entender a máxima: a fé transporta montanhas. Na concepção espírita, a fé, ela anda aliada com a razão, com a lógica, com o intelectual que pensa, que sente e que compreende os fatos. E essa fé, ela ganha uma robustez sem paradigmas na história da humanidade. Kardec vai falar disso exatamente quando vai comentar no capítulo 19 o título da nossa reflexão. Ele vai apresentar, na visão espírita, o que tem de mais real, verdadeiro a respeito de fé, que sem imposição de limites permite a cada um de nós fazer uso do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, refletindo e questionando naturalmente, sem que percamos a individualidade e a autenticidade. Kardec vai nos trazer a máxima, que provavelmente você já viu várias vezes, mas que talvez não parou para refletir profundamente. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Olha a razão andando ao lado da fé. A doutrina espírita fez um rompimento de paradigmas. Até então, a fé não andava ao lado da razão, ao lado da ciência, ao lado do racional. Era em instância estanque, coisas das crenças das culturas populares e das religiões. Quando a terra subiu ao céu e o céu desceu à terra, em meados do século XIX, com o surgimento da codificação espírita, nós vamos ver a fé em toda a sua pujança, em toda a sua realidade. Agora já não cremos que somos espíritos imortais, porque provavelmente alguém já perguntou aí para você, comenta: ah, você é espírita? E a gente fala: sim, somos. Ah, você acredita em espíritos? Nós falamos: não acredito em espíritos. Ah, você acredita em mediunidade? Nós respondemos: não, eu não acredito em mediunidade. Ah, você acredita em reencarnação? Também não acredito em reencarnação.
Moça, mas você não é espírita? Sim. É porque em espiritismo não há crença, há certeza. Então eu tenho certeza que existe espírito imortal e você é um e eu sou um. Estamos dialogando aqui na comunicabilidade dos espíritos, que é o princípio da doutrina espírita. Eu tenho certeza que a mediunidade é uma realidade, como eu acabei de comentar com você, a comunicabilidade dos espíritos. Eu tenho certeza que há pluralidade das existências. Bastando a gente conversar 1 minuto sobre a sua vida e sobre a minha vida, você vai perceber que nós já tivemos muitas existências e que isso não é uma crença. Já está comprovado cientificamente por diversos ambientes acadêmicos no mundo. A espiritualidade já é cadeira em academias de medicina de 90% das universidades da Europa e dos Estados Unidos, considerando a existência do espírito. Um avanço nesses últimos tempos. Então, nós passamos do campo das crenças para as certezas. Agora, há uma longa distância entre nós elaborarmos isso racionalmente e vivenciarmos. Porque na hora da experiência propriamente dita, a vivência que chega aí para você e a vivência que chega para mim, na maioria das vezes, nós vamos estar no campo da crença. E por estarmos no campo do que eu acredito, nós ainda sofremos com a partida dos entes queridos, porque eu apenas acredito que há imortalidade da alma. Nós ainda sofremos com doença no nosso corpo físico, porque eu ainda acredito que há cura possível, já que eu sou um espírito imortal, em evolução e em provas e reparações na atual existência. Na maioria das vezes nós estamos no campo das crenças. E por estarmos no campo das crenças, ainda sofremos os abalos. E quando se fala a máxima da nossa reflexão de hoje, a fé transporta montanhas, nós vamos falar, não acredito que isso é possível. Mas é uma verdade incontestável que o Cristo vai nos apresentar. Quando ele fala que transporta montanhas, é um movimento que nós fazemos de superação. E não tem como nós superarmos uma montanha sem dar um passo de cada vez. Você conseguiria estar no nível da montanha e subir mais um pouco ficando parado? O que vai te mover para subir ou para transportar um obstáculo de um lugar para outro? A não ser esse móvel. Usando o momento que nós vivemos de pandemia, se os cientistas não se reunissem e não pensassem o que fazer diante da montanha do coronavírus, um grande obstáculo que surge à frente da humanidade, se eles não arregaçassem as mangas e falassem, vamos para o laboratório, vamos pesquisar esse vírus e vamos ver o que acontece. Nunca em toda a história da humanidade nós fizemos uma vacina tão rápida. E o cientista, a gente consegue identificar que é o ser que tem mais fé nessa terra. Porque ele corre atrás, ele monta uma hipótese e vai provar. E quanto mais ele esmiuça a descoberta do sagrado,
a descoberta do cosmos, ele mais se aproxima da divindade, na maioria das vezes tentando provar que a divindade não existe, é verdade. Mas nesse momento nós já temos entre nós cientistas tentando fazer o contrário, provar a existência de Deus através da ciência. E são dessa geração nova, como nós vimos recentemente, um menino de 11 anos que a imprensa divulgou de forma muito barulhenta, que estava recebendo seu diploma de, isso mesmo, ensino superior. Registraram a idade? 11 anos. Foi em 2016. E na formatura, imagina a cena antológica. Vários adultos e um menino recebendo o diploma de ensino superior. E ele então vai dizer no seu discurso de formatura e também para a imprensa, que achou aquilo muito surreal, vamos dizer assim. Eu agora quero fazer astrofísica. Com 11 anos, gente. O que vocês faziam aos 11 anos? Que tipo de fé te animava a alma aos 11 anos de idade? O que você esperava da vida? O que você queria fazer? Isso é o móvel da fé. Que a gente às vezes acha só que é um aspecto religioso de crença. Não. É a forma como nós vivemos, como nós acreditamos aí, ó, a crença, né? Como nós pensamos que somos, mais do que isso, é como nós vivemos o nosso dia a dia. Então ele vai dizer, agora eu quero fazer astrofísica para provar através da ciência a existência de Deus. Olha que posição de fé marcante, nos mostrando a geração nova que já está aqui, fervorosamente demonstrando espiritualidade e sentimento e razão, com uma atividade mais ampla no caminho do bem do que a antiga geração. Então nós estamos vendo os lampejos muito maiores de fé em olhinhos de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, do que naqueles que já viveram 70 anos e que tem também patenteada na própria pele a sequência da vida que nunca cessa. E esses que estão chegando, falando, olha, vamos cuidar mais dos animais. Olha a fé na mudança de paradigma. Olha, vamos comer vegetais e evitar comer carne dos nossos irmãozinhos, como na maioria das vezes essa geração nova vai dizer, manifestando novas formas de fé, fé em Deus, fé nos homens, como diz a música de Gonzaguinha. Então, nós temos agora algum parâmetro para dizer que essa alavanca propulsora da nossa vontade, ela é capaz de fazer a gente transpor montanhas, as montanhas dos obstáculos que nós criamos para nós. Porque às vezes a gente se entrega, né? Ah, a situação financeira está difícil, mas também não faz muita coisa para mudar. Ah, minha saúde está precária, o que tem feito para melhorar? Ah, não estou conseguindo nem andar direito, não estou conseguindo me locomover. Aí vai ao médico, o médico fala assim, é necessário fazer exercício físico. E a gente vai procrastinando. É a palavra que nós deveríamos pensar com muita delicadeza, porque ela trabalha justamente no campo contrário da fé.
O que trabalha no campo que vai promover a fé é a resiliência. Eu estou numa experiência difícil, bacana. Eu sou espírito imortal, vivencio nesse momento uma experiência, uma vivência, mas eu vou sobreviver e eu também já sei. Olha como que a fé raciocinada nos ajuda. Eu também já sei que eu tenho toda a capacidade de superar, porque eu sei que Deus está no controle e Deus é amor. Que cada passo que eu dou, Ele sabe. Porque milenarmente construímos um paradigma de relação com Deus que tem a ver com essa tal de fé. Que o Cristo também vai lembrar. Não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus saiba. Não cai uma folha da árvore que Ele não saiba. Então nós somos cuidados com muito carinho o tempo todo. Como que alicerciados pelo amor da vida, que leia-se é Deus. É assim que João, o evangelista, vai definir a inteligência suprema, a causa primária e a primeira de todas as coisas, como vai ser a definição da espiritualidade a Kardec. João, o evangelista, vai dizer que Deus é amor, uma das suas cartas. E é uma das definições mais sensíveis, se não a ideal de Deus. E na nossa relação com Ele, nós vamos manifestando ou não a nossa fé. Primeiramente, no campo, eu acho que eu acredito. Eu acho que as coisas são assim. Depois a gente vai pro campo do acreditar, né? Tá? Vai ficar entre a crença e a razão, que é uma etapa evolutiva nossa, muito natural. Faz parte do processo. Então, mais amadurecidos, nós vamos tendo a razão acompanhando a nossa fé. Então, Kardec vai nos dizer, em outras palavras, que a fé verdadeira nos conecta diretamente à força de Deus e alimenta a alma de confiança diante dos combates. A razão nos leva a compreender os fatos que ultrapassam o campo das crenças e das religiões, encontrando explicações lógicas. A fé é força que nasce com a própria intimidade nossa, com a própria individualidade nossa. Então, é algo intrínseco a nós. A fé raciocinada, quando nós começamos a despertar a nossa consciência a respeito da vida, é conquista, vivência a vivência do espírito imortal que cada um de nós somos, em sua caminhada infinita. Então nós vamos ver que é impossível concretizar realização alguma sem atitude positiva de confiança em si mesmo, que é o que nós definimos de fé humana. Imaginem aquele que entrou para a história porque patenteou a lâmpada elétrica. Muito conhecido, né? Thomas Edison, um dos maiores patenteadores de descobertas, de invenções da história. E conta a sua biografia que ele foi o cientista de maior fé que se tem notícia. Porque ele fazia o experimento, a lâmpada já ficava acesa uns 8 minutos, e aí o filamento de carbono explodia. Aí ele voltava para o laboratório, fazia de outro jeito. Filamento de carbono explodia de novo, voltava para o laboratório, fazia de novo.
foram centenas de vezes, fazendo o mesmo movimento de confiança de que iria conseguir. Ele já sabia as formas que não eram mais possíveis. Ele mesmo vai falar isso. A grande vantagem de você insistir em construir algo, realizar algo ou vencer algo é você insistir. E quando você faz nova tentativa e a tentativa não dá certo, a gente já sabe que dessa forma não é para fazer mais, porque não deu certo. E aí conta-se que ele tinha vários aprendizes com ele, e depois de um dia exaustivo de várias tentativas, esses aprendizes foram embora e ele continuou tentando, até que ele debruçou em cima da mesa do laboratório e, exausto, dormiu. Conta a história, né, que naquele momento ele dormiu de cansaço. E quando acordou, ele só falou assim: é isso? Por que eu não tinha pensado nisso antes? Voltou para a pesquisa e fez exatamente o que ele falou: é isso. E a lâmpada não apagou depois de 9 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. E ele descobriu a forma de permanecer a lâmpada elétrica ligada por mais tempo. O que o moveu? A confiança de que iria conseguir. O que nós percebemos nessa rápida história? Que nós temos que fazer a nossa parte. Não é assim que nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, bebendo no Evangelho do Cristo? Faça a sua parte que o céu te ajudará. Diz ainda que é 99% de transpiração nossa, ou seja, movimento nosso, e 1% de inspiração do alto. Então, Thomas Edison, cientista extremamente voltado para a ciência, exerceu a sua fé em cada invenção. E não é só essa, não. Muitas outras. Ele vai insistindo até conseguir melhorar o artefato, o objeto, o aparelho, né? Então ele vai descobrir o fonógrafo, ele vai descobrir um monte de coisas que é óbvio que a espiritualidade fez um investimento naquela dedicação dele e trouxe a lume a invenção para a humanidade, porque já era a hora. Mas deixou de ter o esforço humano? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, nós vamos ver que a fé é o sentimento inato no homem. E com o tempo, vai ser o sentimento inato da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz latentes em si, que traz ali guardadas em si, a princípio aguardando germinação, aguardando mudança através da sua vontade ativa. E vontade, quem entende bem espiritismo, é Leon Denis, ainda um grande ilustre desconhecido dos espíritas. Você já leu O Problema do Ser, do Destino e da Dor? Está disponível aí na internet em PDF. A maioria vai dizer: já li. Você já estudou O Problema do Ser, do Destino e da Dor? A maioria vai dizer: ainda não. Mas nessa obra fantástica, o grande filósofo que veio depois de Kardec,
ele vai dizer, ele tinha 4 anos, né? Quando Kardec fechou a codificação espírita, era novinho. Ele vai dizer que a potencialidade que nós temos mais poderosa é a vontade, o mecanismo da fé inata que trazemos. E quando ela está pequena, essa tal de vontade, quer dizer que a nossa fé também está. E aí nós vamos achar a montanha muito grande. Nós vamos achar que é muito difícil vencer uma experiência desafiadora, que é muito difícil conviver com alguém que se apresenta como um grande obstáculo na convivência humana. E aí nós vamos trazer a definição de Paulo de Tarso de fé. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Carta que ele escreveu para eles. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Só para se ter uma ideia rápida, nessa atual existência nós não temos mediunidade ostensiva. Presenciamos o fenômeno, mas estudando doutrina espírita e Kardec na sua didática perfeita em O Livro dos Médiuns, essa obra fantástica que está completando 160 anos este ano, ele vai dizer que não basta ver o fenômeno na frente, ouvindo, materialização, o que for acontecendo, para que nós racionalmente compreendemos e aceitemos a realidade. Por isso que ele sempre vai dizer, e a gente também vai repetir em movimento espírita, não é levando alguém para ver o fenômeno mediúnico acontecendo, que esse alguém vai falar, a partir de agora eu acredito, olha ainda no campo do acreditar, em espíritos, nas almas dos homens que viveram aqui, que voltaram para falar. Eu agora acredito em reencarnação. Ele vai dizer que isso não basta, porque muitos céticos ele viu participando desses momentos e saíram mais endurecidos do que quando entraram. O que falta é justamente essa definição de Paulo, íntima, e a prova das coisas que não vemos. Por que nós falamos da nossa experiência de não ser médium ostensiva? Antes mesmo de participar de uma reunião mediúnica e de ver o fenômeno acontecendo, eu já tinha certeza da imortalidade da alma. Eu já tinha certeza da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos. E antes mesmo de me tornar espírita, já tinha certeza que a Terra não era um único planeta habitado desse universo, multiversos, agora, né, encarado pela ciência, que seria algo muito, pensar muito pequeno. Porque se na nossa galáxia, que tem milhares de sóis semelhantes ao nosso, com milhares de planetas gravitando em torno desses sóis, dessas estrelas, porque só num dos menores planetas do nosso sistema solar teria vida. A lógica e um raciocínio rápido nos leva a simples conclusão: não somos os únicos no universo, dos multiversos da vida. Então isso tudo a gente vai construindo ao longo do tempo. E quando abrimos a codificação e vimos as respostas, indo ao encontro do que nós trazíamos, aí a fé raciocinada abriu mais ainda.
a compreensão dos fenômenos, dos acontecimentos, se tornaram aquela vivência amorosa que o homem de maior fé que nós já tivemos na Terra revelou a nós ao falar comigo. O fardo é leve, o jugo é suave. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele vai falar algo à frente que tem a ver com fé. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Coração, naquele tempo, significa o cerne da vida, a essência do ser. Manso e humilde de coração. Ou seja, a magnitude maior de fé que nós já conhecemos. E aí nós vamos trazer 2 momentos para as reflexões finais, em que nós vamos ver que é possível transpor montanhas. E fazermos da nossa fé, nem que seja um grão de mostarda, que nós seremos capazes de mover um obstáculo de um lugar para o outro. Porque é assim que ele vai falar, né? Que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que para quem não sabe é a menor das sementes das hortaliças, e ela fica gigantesca, frondosa, quando cresce, dessa minúscula semente. Mas nós não vamos trazer o grão de mostarda, que só ela rende uma reflexão. Nós vamos trazer 2 momentos. 2 momentos em que nós nos vemos, em especial nesse instante de pandemia. Era forte tempestade. O barco estava mexendo de um lado para o outro e as águas invadiam o barco. Isso está descrito em Mateus 8. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8. E então, os discípulos, somos nós, né? Não é isso? Os discípulos modernos que seguimos como guia e modelo Cristo. Aí vai um na proa do barco, né, onde o Cristo está. Senhor, a tempestade está forte. O barco vai virar. Aí daqui a pouco esse sai, o outro entra. Senhor, nós não vamos suportar. O barco vai afundar. A tempestade é muito grande. E assim os discípulos foram entrando onde o Cristo estava. Essa simples passagem, nós podemos entender que o barco é a nau Terra. Isso mesmo, nosso planeta todo. E aonde os discípulos estavam indo, é aonde está o comando do Cristo. E é o que nós emitimos de pensamentos que chegam até Ele. E quantos de nós não ficamos na posição desse discípulo? Que dias difíceis! Não vai passar mais. E aí o Cristo sai, aparece no barco para todos os discípulos, olha para a tempestade e a tempestade cessa. Imediatamente as águas voltam à normalidade. E ele olha em todos os discípulos e diz: por que temeis, homens de pequenina fé? Esse é um instante. O outro é mais interessante ainda.
está em Mateus, mais à frente, agora no capítulo 14. Passado isso, tem outro momento muito conhecido, em que nós vemos Pedro gritando dentro de nós. O discípulo que mais esteve próximo de Jesus, o apóstolo que mais se dedicou e que traz muitas características nossas, vai negá-lo 3 vezes no momento mais crucial, mas depois se recompõe. E num desses momentos narrados no capítulo 14 de Mateus, nós vamos trazer o texto como está. Vem, disse Jesus, e Pedro, descendo do barco, olha o barco de novo, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Muito parecido com a outra, né? Só que aqui o discípulo tentou ir além. É quando ele tenta e no primeiro embate, no primeiro vento, ele acha que é difícil transpor. Na primeira vivência, ele acha que é impossível vencer. E essa passagem, ela nos mostra claramente que não nos falta assistência, que não nos falta a colaboração espiritual e que nós estamos ligados e conectados diretamente com Cristo. Às vezes nós entendemos isso racionalmente, mas até nas nossas preces nós temos dificuldades de compreensão ainda. E isso é natural, não há nada errado nisso. Mas não é muito comum a gente fazer as nossas preces e falar: Senhor, esteja conosco. Senhor, venha nos proteger. Senhor, me cura desse mal. O Cristo nunca esteve longe. Ele é conectado com cada um de nós pela fé imensa, pela capacidade extraordinária que nós ainda não compreendemos, porque ainda estamos num nível evolutivo ainda crescendo para ser desse nível que ele apresenta, de simplesmente ter o domínio completo da natureza. Por isso que muitos o confundiram com Deus, porque não consegue dominar a natureza como ele dominava as águas, os ventos, transformava aquilo que era pouco e muito, livrava as pessoas dos seus males. Mas ele falava algo para a gente encerrar a nossa reflexão, que é muito importante e que às vezes passa despercebido. Toda vez que ele fazia o fenômeno de substituir células doentias por células sadias, Kardec vai explicar isso muito bem em A Gênese, na parte capítulo 14, quando fala dos fluidos, no capítulo 15, quando trata dos milagres, como entrou para a história, que cada um daqueles fenômenos, ele tinha superioridade moral e intelectual de, em outras palavras, ser auto-iluminado. E o fato de não ter nenhuma sombra em si
todos que se aproximavam com suas energias desorganizadas, com os organismos físicos adoecidos, se tornavam todos reorganizados e aquilo que estava negativo se tornava positivo. E ele falava sempre algo que nos chama a atenção e que nós achamos que é apenas uma questão religiosa, mas vai muito além. A tua fé te curou. Lembram? Não foi só uma ou duas vezes. E ele ainda falava mais. O móvel de querer mudar a realidade curou. E ele ainda dava outra assertiva, completando: vás e não volte a se equivocar mais, para que algo pior não te aconteça. Ou seja, não volte ao comportamento anterior que provocava o desajuste. E aí nós vamos vencendo as montanhas, os nossos obstáculos. Para encerrar, nós trazemos assim: a fé sem obras é morta. Tiago, o apóstolo, que vai dizer isso numa das suas cartas. E nós vamos aqui, de nossa parte, trazer o que está no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Então, a fé vai produzir esperança e caridade. Porque se ela é resultante, não vos inquieteis, vai dizer Jesus, com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal ou a sua experiência. E às vezes nós, vacilando na fé, nos preocupamos com amanhã, com o depois. E o dia de hoje nos pede a ação do momento de hoje. O que fazer para eu viver mais tranquilamente? E Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, que aqui fazemos um convite, estamos estudando e refletindo sobre essa obra no canal Seridó Espírita, todo domingo, às 21h30. E aí todos podem estar conosco no momento de arte para receber a visita da nova semana que está começando com muita fé, esperança e confiança. Nesse livro ela vai dizer assim: acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. Uma coisa de cada vez. Benefícios que a fé nos traz: calma, paciência, esperança, segurança, móvel de ação no bem, caridade em ação, né? Sentido para a vida, certeza da vida futura, paz. A gente acerena a caminhada e segue confiante, agora sem cegueira. E quem vai falar para nós disso tudo é Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier. É a nossa prece final. Então, quem quiser fechar os olhos, vai caminhar conosco na poesia Trabalha, Espera, Confia. E ela vai começar assim: ah, coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé. Trabalha, espera, confia. Por mais lutes, mais avanças. Em triste, espinhosa via, não esmoreça contudo. Trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia, não te afundes em revolta. Trabalha, espera, confia.
Já não sabes o tamanho da prova que te assedia? Mesmo assim, prossegue à frente, trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia, desculpa servindo mais. Trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia, não faltes a paciência. Trabalha, espera, confia. Sonhaste calma aventura e sofres em demasia? No entanto, aguarda o futuro. Trabalha, espera, confia. Não temas, nem desesperes. Toda a sombra é fugidia. O sol brilha, a nuvem passa. Trabalha, espera, confia. Para a cura de ansiedade, angústia, melancolia, use a receita de sempre. Trabalha, espera, confia. Cada manhã Deus te fala na bênção de novo dia. Se queres felicidade, trabalha, espera, confia. Vibremos fé e confiança, consolo e esperança, porque essa é a alavanca do nosso progresso sem fim. Muita paz a todos, sintam o nosso abraço fraterno. Vamos nos despedindo agora com votos de muita paz para você. Vamos desligar a live e que todos tenham uma excelente noite e que amanhã brilhe a fé e depois de amanhã também e sempre.